Olá, bom dia. Meu nome é Juliana, sou médica residente de pediatria da UEA e hoje nós vamos falar sobre rinite alérgica em crianças e adolescentes, sob preceptoria da doutora Adriana Taveira. Mas primeiramente, o que é rinite? A rinite é uma inflamação da mucosa nasal que provoca sintomas recorrentes e impacta diretamente na qualidade de vida de crianças e adolescentes. Seus principais sintomas incluem obstrução nasal, aquela sensação do nariz entupido, aquela criança que respira muito pela boca, que dificulta essa respiração, pelo nariz. Então ela acaba ficando muito de boquinha aberta ali, muito respirando pela boca. Coriza e espirros, essa secreção nasal que vem em abundância pelo nariz, que escorre lá no fundo da garganta também, que acaba produzindo também quadros de tosse devido a essa secreção que está escorrendo pela garganta. Secreção nasal, além da secreção nasal abundante, também os espirros frequentes. Coceira no nariz, aquela criança que fica coçando muito o nariz também, é importante a gente estar observando. E a hiposmia, que é a redução da capacidade olfativa. A rinite alérgica ela é um problema crescente, A gente está vendo aí que é a doença crônica alérgica mais comum na infância, e a incidência tem aumentado progressivamente nas últimas décadas. Possui um impacto amplo, compromete sono, o aprendizado dessa criança também, a qualidade de vida e também da família, tendo que lidar com essa criança, que acaba se confundindo muito também com sintomas de gripe. E aí quando a gente fala de rinite, é importante a gente estar falando sobre essa conexão com outras alergias, Rinite, a asma, a dermatite, que é as infecções alérgicas de pele também. E porque a rinite, ela raramente vem isolada. Na pediatria, ela acaba integrando um espectro atópico, que a gente fala, que envolve múltiplas condições simultâneas. Então, aquela criança que tem asma, e aí depois a gente acaba diagnosticando uma rinite alérgica, e depois acaba diagnosticando uma dermatite atópica. Então, geralmente, esses três acabam vindo em conjunto. Eu coloquei aqui esse quadro para a gente conseguir visualizar melhor. Aqui. Algo que está intercalado, entremeado aqui, a rinite alérgica com a asma brônquica, com outras comorbidades, que aí entra a dermatite, a conjuntivite alérgica, ampliando aí o conceito de uma via aérea única, onde a garganta está interligada com as fossas nasais, que está interligada com a região do nariz, que está interligada também com os ouvidos. Então, por isso que às vezes nos quadros gripais, quando acaba inflamando um, aí inflama o outro por causa disso, porque a nossa via aérea ela é interligada. E aí, descendo, para os brônquios e para os pulmões também. É importante a gente estar falando sobre essa porcentagem, onde 80% dessas crianças que têm a asma também terão a rinite, e também que ela tem uma alta prevalência. E é importante a gente sempre estar investigando outros quadros. Por exemplo, aparecer uma criança que tem rinite, a gente tem que ficar observando se ela não vai acabar desenvolvendo uma asma brônquica em algum momento da vida. Ou uma criança que é asmática que acaba desenvolvendo algum quadro de pele. Será que é uma dermatite atópica? Então isso é importante a gente estar prestando atenção, para que a gente faça essa abordagem integrada. O manejo acaba considerando todas essas condições atópicas, essas condições alérgicas presentes para um tratamento eficaz. A rinite alérgica é o tipo mais frequente em crianças, com base aí no mecanismo imunológico, mediado por IgE. Os sintomas eles surgem após essa exposição a esse alérgeno específico. Aqui eu trago também alguns alérgenos mais comuns. Aqui nós temos o ácaro, por exemplo, que é o principal alérgeno domiciliar no Brasil. Os pelos de animais, cães, gatos, outros animais também domésticos. O pólen e o mofo, que são alérgenos também sazonais e ambientais.
Mas é importante a gente estar falando também que não tem só a rinite alérgica, né? Tem a rinite não alérgica. Então, na infância é fundamental a gente estar diferenciando esses subtipos para orientar o tratamento adequadamente. Tem, por exemplo, a vasomotora, que é essa hipersensibilidade à mudança de temperatura, odores fortes, aqueles perfumes fortes, desodorantes fortes, ar seco, poluição atmosférica. As infecciosas, né? Aquela criança que está gripadinha, que acaba desenvolvendo também um quadro de rinite, onde essa mucosa do nariz fica bem mais vermelhinha, essa criança espirra muito, coça muito o nariz. Mas também pode ser causada por bactérias, fungos, pode ser induzida também por outras medicações, outros fármacos, como, por exemplo, o uso de descongestionantes nasais, que podem estar fragilizando e deixando essa mucosa um pouco mais sensível também. Os alérgenos, eles são os gatilhos, né, mais comuns. É importante a gente estar falando do Brasil, que tem os ácaros da poeira doméstica, que são os principais sensibilizantes em crianças com rinite alérgica, seguidos pelos pelos de animais, fungos e baratas. E é muito importante uma história clínica detalhada. Por quê? Porque a gente tem alguns pontos para serem investigados nessa criança. A duração das crises, a frequência, como costuma ser, os fatores desencadeantes, né? Então, as exposições alérgenas. Foi depois que eu estava limpando a casa e ele começou a apresentar esses quadros. Ou então não, foi depois que teve uma troca do tempo, né? Aqui tem muito isso. O momento tá chovendo, depois já tá calor, e aí nesse momento a criança pode acabar desenvolvendo também os quadros de rinite. Então, tentar identificar, por isso é importante a importância da família também para estar observando essa criança, para que a gente consiga identificar os gatilhos dessa criança. É importante também a gente obter esse histórico familiar, né? Então, geralmente nessa família já tem a presença de quadros alérgicos, asma ou rinite em parentes próximos. Às vezes, quando a gente pergunta, até os pais dessa criança já tem algum quadro atópico, ou tem rinite ou tem asma, e a criança também já vem com esse quadro mais atópico. E também a resposta terapêutica, né? A eficácia desses tratamentos anteriores, o uso de medicamentos com a melhora dessa criança também é um ponto a ser investigado. No exame físico, o que a gente vai estar observando? A cavidade nasal dessa criança, né? Então, a gente vai avaliar essa mucosa nasal para averiguar a presença de hiperemia, né? Que é a vermelhidão, ou se essa mucosa está mais pálida, se tem uma hipertrofia de coronas, se tem a presença de pólipos. Ouvidos e gargantas, então, para identificação de otite média com efusão ou faringoamidalite, exatamente porque tem esse conceito de via aérea única, onde pode estar inflamando também a parte dos ouvidos e gargantas, ou a inflamação dos ouvidos e gargantas influenciando nesses quadros de rinite. Os pulmões, né, para a gente tentar detectar a presença, por exemplo, de sibilos, né, que são os chiados no peito, que é algo muito comum nas crianças asmáticas. E por isso é importante essa investigação conjunta. É essencial o papel da família nesse processo, para que ela esteja atenta a esses gatilhos, para dizer pra gente o que gera esse gatilho, para poder fazer a gente pensar em algum subtipo diferente, lembrando, né, que tem a rinite alérgica e a não alérgica, para poder colocar um tratamento mais eficaz possível, e acabar pensando também em alguma consulta mais especializada, como, por exemplo, com o otorrino, para o segmento dessa criança, ajudar também no estabelecimento desse diagnóstico fixo para poder ajudar nesse tratamento. Com relação aos testes alérgicos, né? O que a gente pode estar falando com relação à rinite alérgica? Pensando na rinite alérgica, tem os testes que são específicos, né? Indicados para identificar esse alérgeno sensibilizante e guiar, então, esse tratamento. Tem, por exemplo, o teste cutâneo, que é famoso entre nós, que é o prick test. Ele é rápido, econômico, né? Tem alta sensibilidade, é realizado na pele do antebraço dessa criança, desse adolescente, com extratos desses alérgenos que nós estaremos desconfiando ou dos alérgenos principais, que são padronizados. Também tem o teste de IgE específico,
que é essa dosagem sérica de anticorpos para esse alérgeno específico, mas ele geralmente é utilizado quando esse teste cutâneo ele não é viável, por exemplo, nos casos de doenças cutâneas, onde não pode ser feito esse teste cutâneo devido a uma reação maior da pele. E aí, esses testes alérgicos é importante a gente estar fazendo para identificar a imunoterapia também específica e tirar esse gatilho dessa criança para fazer com que ela melhore, para melhorar esse prognóstico. Aí, falando sobre a base do tratamento, é importante a gente estar falando sobre a higiene nasal, né, que é a base do tratamento da rinite, independente do tipo, independente do subtipo da rinite. A lavagem nasal, feita com solução salina, é recomendada pelo Consenso Brasileiro sobre Rinite de 2024, que eu utilizei aqui, e também pela Sociedade Brasileira de Pediatria, como uma medida de suporte essencial independente do tipo de rinite. Ela remove alérgenos, secreções, reduz a carga antigênica sobre a mucosa nasal inflamada, potencializa a ação de outros tratamentos, né? Porque você lavando esse nariz acaba melhorando a absorção quando você vai colocar, por exemplo, corticoide nasal, né? Porque não vai ter essa secreção lá dentro. Então, essa medicação consegue aderir mais a essa mucosa. Tem um bom custo-benefício, né, em comparação com outras medicações. É recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria para o uso rotineiro em crianças. Então, isso daí a gente vê em aplicação desde bebês até adolescentes, os pediatras, os clínicos gerais, os médicos de família, sempre estão recomendando a lavagem nasal. Então, é muito importante que a gente tenha a colaboração dos pais. Quando a gente fala sobre lavagem nasal, os estudos são muito robustos com relação à melhora dessas crianças. Então, sempre preconizar essa lavagem nasal. E é importante que os pais tenham essa adesão também para que essa criança melhore. Sobre a lavagem nasal, nós temos vários dispositivos. Da esquerda para a direita, aqui nós temos o conta-gotas, o spray, aqui nós temos o jato contínuo. Tem também as seringas, que podem ser utilizadas também, as seringas mesmo normais que a gente conhece, de medicação. Os dispositivos de alto volume pediátrico, que é esse menorzinho, e o adulto, a garrafinha maior. É importante estar falando que em bebês menores de 6 meses, o uso de spray e conta-gotas acaba sendo mais indicado, para umidificar essa mucosa e começar a familiarizar tanto essa criança quanto essa família com o uso da lavagem nasal, porque a gente sabe que é um medo também que os pais têm de fazer a lavagem nasal nessas crianças e precisa ser feito diariamente. Então, em crianças maiores, a limpeza acaba já sendo realizada através da seringa ou do frasco de alto volume, que é o frasco ali pediátrico, né? E sobre a técnica. A técnica, a gente sempre vai estar direcionando o dispositivo para o sentido lateral da narina, evitando trauma de septo nasal, nunca aplicar com força, que eu vou estar explicando para vocês. E é importante a gente estar falando também sobre o vedamento, né? Tem as garrafinhas de alto volume, elas têm um bom vedamento, e as seringas, elas vêm geralmente com dispositivo exatamente na ponta, exatamente para ajudar a vedar esse nariz. E ela pode ser realizada deitada em menores de 6 meses, sentada em pé em crianças maiores de 6 meses. Aqui tem algumas imagens, né? Tanto do spray, quanto das garrafinhas, quanto dos jatos, quanto das seringas. E aqui eu vou demonstrar para vocês como é que a gente vai estar fazendo. Né? O que geralmente a gente utiliza? O soro fisiológico, geralmente é o mais utilizado, né? Na concentração de 0,9%, mas pode ser utilizada outras concentrações, então vai depender do quadro, né? E o que o médico estará prescrevendo de acordo com a condição daquele paciente, pode estar prescrevendo
até mesmo concentrações mais elevadas. Mas o que é de uso rotineiro? O soro fisiológico é 0,9%. Né? E como é que a gente vai estar fazendo? Né? Tem a quantidade específica para cada idade, que eu vou falar depois, mas aqui nós vamos se atentar mais à técnica. Quando a gente coloca o soro dentro da seringa ou dentro dos frasquinhos, o que a gente quer que aconteça? Aqui, para lembrar do conceito de via aérea única, né? Aqui nós temos os brônquios, os pulmões, nós temos a região da orofaringe, da boca, do nariz, das fossas nasais. E quando a gente coloca esse soro aqui no nariz, o que a gente espera que aconteça? Que esse líquido entre, fique aqui nas fossas nasais e aí desça para a boca e também vá para o outro lado do nariz. Quando a gente faz de um lado, a gente espera que esse soro entre e saia do outro lado, exatamente porque tem uma conexão interligando um lado ao outro. Mas aí, essa criança pode sair também um pouco pela boca, exatamente porque a via aérea é uma via aérea única. Então, por isso que em crianças a gente vai estar apertando a boquinha, ou vai estar pedindo para falar porque esse líquido pode vir pela boca, mas também pode descer, né, para o estômago, que é o que a gente também aceita que aconteça, tá bom? Como que pode ser feito? No bebê menor de 6 meses, como pode ser utilizado ali o conta-gotas, né? E é uma quantidade muito pequena também de soro, pode ser feito nele deitado, mas também pode ser feito nele sentado, né? E aí você vai e coloca cerca de 1 mlzinho no nariz do bebê ali durante o banho, né? Só para modificar essa narina e começar a fazer ele se familiarizar com essa prática que é tão importante para ele. Como é que faz? Você foi numa criança maior de 6 meses, né? Colocou ali uma quantidade mais ou menos de 5 ml. Como é que você vai posicionar o bebê? Vai posicionar ele mais anteriorizado, colocar ele mais para frente, vai colocar a mão nessa mandíbula dele e vai apertar a bochechinha dele, que é para ele abrir a boca também. Vai colocar a seringa lateralizada, não para essa parte medial, para não lesionar septo, então lateralizada, e vai devagar colocando o soro no nariz dessa criança. Aí espera ela terminar de engolir o soro. Aí você vai e coloca mais 5 ml e vai fazer a mesma coisa na outra narina. Lateraliza e vai colocando. E pronto. Acabou. A mesma coisa vai ser feito com as crianças também, as crianças maiores, né? Maior de 2 anos, já pode ser utilizado, por exemplo, os frascos, os dispositivos que eu mostrei para vocês, que inclusive parecem com esse, né? Você pode fazer com a criança em pé. Se a criança já for maior de 2 anos, você pode até pedir para ela colaborar falando, por exemplo, quando ela faz tem essa vedação, né? E aí você, enquanto ela tá falando você vai e coloca o sorinho no nariz dela. E como é que faz com as garrafinhas? Você não aperta assim, não joga rápido, né? Você segura como se fosse uma pinça e vai devagar apertando. Exatamente porque a gente não quer traumas, né? Nenhum tipo de lesão. E essa criança acaba fazendo com o tempo ela mesma. Aí você vai ensinando, com o tempo ela já vai estar fazendo ela mesma a aplicação. E vai estar, inclusive, pedindo para você. Não é para ser algo que é estressante para o bebê. Quanto mais cedo você começar, mais cedo essa criança vai estar se familiarizando com essa prática e aí fica mais tranquilo também com o passar do tempo. Voltando aqui para o slide. Aqui, por exemplo, aquela parte do onde a criança abre a boca, a criança maiorzinha, e aí quando ela faz é o momento que você coloca, e aí pode sair um pouco pela boca, a criança vai, cospe, normal, tá bom? Aqui
com a criança mais anteriorizada também, aquele dispositivo que coloca na ponta da seringa para ajudar a vedar o nariz também. Aqui o jato contínuo, né, onde você vai estar, onde a criança mesmo pode estar aplicando, vai estar ajudando a umidificar esse nariz e a lavar esse nariz também. E aqui com a técnica deitada. E qual é a quantidade de soro, que também é algo que a gente fica muito na dúvida na hora da nossa prática. É importante a gente lembrar que varia de acordo com a idade, né? Então, menores de 6 meses. Aqui, eu utilizei um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria que fala sobre a lavagem nasal, né, que pode ter de fácil acesso aí, basta pesquisar também na internet, a gente consegue de fácil acesso. Pode ser utilizado o conta-gotas, um medidor completo. O spray pode ser utilizado de 4 a 6 borrifadas em cada narina. O jato, aquele jato contínuo, é um jato, mais ou menos, você confere de 3 a 10 segundos pressionando o jato contínuo, né? E ele vai estar fazendo essa lavagem no nariz. O uso de seringas pode ser feito e aí vai ser 1 ml, né? Então é muito, muito pouquinho mesmo. E frascos de alto volume não estão indicados para essas crianças. E a frequência pode ser 2 a 3 vezes no dia. Se esse neném acabar ficando gripado, pode ser feito mais vezes no dia, né? Então, porque você vai estar ajudando essa criança a tirar essa secreção do nariz, fazendo as lavagens nasais. Para crianças de 2 meses a 2 anos, como é que vai ser feito, né? O conta-gotas e o spray já não estão mais indicados porque não vão fazer essa limpeza eficaz. Pode ser utilizado o jato contínuo, e aí é um jato em cada narina, 3 a 10 segundos pressionando também para ele ir fazendo essa lavagem no nariz. E se for utilizar a seringa, utilizar de 3 a 20 ml, vai depender o quanto de secreção vai ter essa criança. E a frequência também de 2 a 3 vezes no dia. Porque essa criança pode também estar gripada. A gente sabe que a gripe é algo que, né, todas as crianças acabam desenvolvendo e muitas vezes no ano e não tem algo a ver com a imunidade, né, dessa criança. Na verdade, é um quadro que é muito comum de acontecer e é esperado de acontecer. E a lavagem nasal também atua muito nesse processo de melhora dessa criança, de recuperação dessa criança. Em crianças maiores de 2 anos de idade, pode ser utilizado já o frasco de alto volume, né, o jato contínuo e a seringa de 5 a 20 ml pode ser utilizado. O frasco de alto volume pode ser utilizado, mas nessa quantidade aqui, de 120 a 240 ml. E de 2 a 3 vezes no dia também. Outros tratamentos, né? Depois de ter falado sobre a base do tratamento, que é a lavagem nasal, a gente pode estar falando também sobre outros tratamentos que aí incluem corticoides nasais, antihistamínicos e os descongestionantes, né? Que nós temos aí um uso cauteloso. Os corticoides nasais é a primeira linha para tratamento de rinite alérgica moderada grave, né? É um anti-inflamatório potente e é seguro para uso contínuo em crianças. Por quê? Porque ele não tem uma absorção sistêmica, é uma absorção local, né? Como os corticoides que são via oral, eles têm uma absorção sistêmica, então preocupa um pouco a gente porque ele acaba interferindo também numa parte do crescimento da criança, esse corticoide oral, né? Mas os corticoides nasais não. E aí acaba que nos quadros de rinite alérgica, a gente acaba deixando esse corticoide nasal por mais tempo, 1 mês, 3 meses, enquanto essa criança ela tá em períodos de crise. E aí, como é que a gente vai estar fazendo? Depois de fazer a lavagem nasal, você tira aquela secreção, enxuga o nariz, e aí depois você vai estar aplicando esse corticoide nasal. Espirrou um jatinho do corticoide dentro, você vai massagear o local, para ter essa absorção local. Aplicou o outro lado, né, que ele faz um barulho, tss, aí você massageia o local de aplicação, tá bem? Os antihistamínicos também eles vão estar aliviando esses espirros, o prurido, né, que é aquela coceira, a coriza, e a preferência para a parte da pediatria é nos de segunda geração pelo menor risco de sedação.
Os descongestionantes a gente precisa ter um uso bem restrito, cauteloso em crianças. Por quê? Porque ele ajuda no início, porém, ele acaba tendo um efeito rebote se tivesse uso prolongado. Acaba, em vez de desentupir, ele acaba entupindo mais e aí acaba que essa criança vai precisar ficar fazendo uso contínuo desse descongestionante e não vai conseguir se livrar nunca. Então, a base do tratamento, lavagem nasal e os corticoides nasais e os antialérgicos, tá bem? Outra coisa também que faz parte da base, né, que é o controle ambiental. Para evitar os gatilhos, precisa ser feito esse controle ambiental. Por isso essa família é tão importante durante esse processo. A redução da exposição a alérgenos e irritantes é fundamental e ela deve ser implementada em paralelo ao uso de medicamentos. O controle de ácaros, por exemplo, pode ser utilizado aí, capas anti-ácaro em colchões e travesseiros, dependendo dos recursos financeiros dessa família. Precisa ser feita retirada para lavagem semanal de roupas de cama. Então, semanalmente, essas crianças que são alérgicas precisam estar tirando a roupa de cama, roupa de travesseiro, deixando essa janela aberta para arejar esse local, manter a casa arejada, realizar essa limpeza frequente para reduzir os fungos, a poeira que podem ser alérgenos dessa criança, gerando os gatilhos, gerando os quadros de rinite mais prevalentes. Eliminar os irritantes também, por exemplo, proibir fumo no local próximo dessa criança ou no local que a gente sabe que fica impregnado também no local por muito tempo. Tudo que vem ali no cigarro, ele fica impregnado no local. Então é importante a gente estar proibindo esse fumo no local, nos ambientes domésticos, evitar sprays, perfumes, produtos de limpeza que sejam muito voláteis, que ficam muito cheirosos, acabam gerando mais gatilho para essa criança. E é importante a gente estar falando também sobre a questão do aleitamento materno, A pediatria sempre precisa estar preconizando. E aí, aqui, nessa parte da rinite alérgica, ela também atua como um fator protetor. Uma revisão sistemática realizada em 2022 concluiu aí que o aleitamento materno, pelos 6 meses exclusivamente, que é o que a gente preconiza, é capaz de proteger contra o desenvolvimento de rinite alérgica até os 18 anos de idade. E os mecanismos, eles não são exatamente conhecidos, mas a gente sabe que o leite materno possui uma série de elementos que estimulam o sistema imune dessa criança e possui um efeito benéfico na microbiota intestinal também desses lactentes. Então, o aleitamento materno ele deve ser estimulado devido aos inúmeros benefícios a esse lactente, inclusive nessa parte do estímulo do sistema imune. E é importante a gente saber também quando pedir ajuda, quando procurar uma ajuda especializada. Nós devemos reconhecer os sinais de alerta que indicam a necessidade desse encaminhamento, por exemplo, para um alergologista, para um otorrinolaringologista. E aí a gente fala sobre a falha terapêutica, a ausência de melhora. Você fez esse tratamento base, na unidade de atenção primária à saúde. E aí não teve melhora após o tratamento inicial adequado por um mês e meio. Será que já está na hora de encaminhar essa criança para ampliar mais esse tratamento? Os sintomas que são persistentes, então, nos casos de rinite grave, com impacto significativo aí no sono dessa criança, no desempenho escolar, porque uma criança que ela não respira bem, ela não vai estar dormindo bem, então impacta diretamente nessa qualidade de vida. Comorbidades, então suspeita ali de uma asma, junto com uma rinite grave, uma asma não controlada, uma sinusite crônica, otites recorrente, rinocinusite, que tenha crescimento de pólipos também, já encaminhar também para o otorrino ou para o alergologista. Avaliação cirúrgica também, nos casos de rinocinusite crônica, refratária ao uso de medicação, pode se beneficiar com cirurgia endoscópica nasal. E a importância do controle, Com o diagnóstico adequado,
O tratamento ele é personalizado, tem essa parceria médico, paciente e família, que é essencial no quadro da rinite alérgica. Controlando essa rinite alérgica, a gente consegue garantir essa qualidade de vida, o sono reparador, a boa performance escolar, o desenvolvimento saudável dessa criança. Por isso que é importante a gente estar diagnosticando, tratando, controlando o ambiente e sempre engajando essa família, porque não vai ter como essa criança melhorar se essa família não estiver presente nesse tratamento. Então, mensagens importantes dessa aula, que a rinite, ela costuma vir acompanhada, né? A gente não pode esquecer disso. Então, sempre a gente vai investigar outras comorbidades atópicas. Asma, conjuntivite alérgica, dermatite atópica. A lavagem nasal é universal. Então, a gente sempre precisa estar falando de lavagem nasal, lavagem nasal. Isso precisa existir na vida dessa criança. E é indicada para todos os tipos de rinite e em todas as idades, até nos bebezinhos, como vocês viram. O corticoide nasal é um tratamento seguro para essas crianças. É a primeira linha de tratamento para rinite alérgica de moderada a grave. É seguro o uso também prolongado, né? Então, teve mais quadros de crises, de gatilhos, pode estar repetindo esse corticoide nasal. E é importante a gente estar sabendo também dos sinais de alerta para procurar esse especialista, né? Então, falha terapêutica, comorbidades que exigem essa avaliação especializada também para ter esse acompanhamento em conjunto. Muito obrigada pela atenção. Se você gostou, você pode estar compartilhando também e curtindo esse conteúdo e compartilhando com outras pessoas que você gostaria que soubessem dessas informações. Muito obrigada.